Eu sei que o canal é de tecnologia, mas tecnologia envolve muita coisa do nosso dia a dia e uma delas são os pneus. Troquei os do meu carro, que eram os Goodyear Efficient Grip Performance, os que vieram no carro. Vou fazer um outro vídeo explicando depois por que eu troquei ou por que você deve trocar e muitas coisas na hora da troca, mas hoje vai ser um teste de silêncio, ruído e rolagem desse pneu, porque ele é um lançamento da marca aqui no Brasil, com um preço de lançamento, que é aquele preço menor, para ver se atrai o público. Ela promete aí 80 mil quilômetros de duração, com algumas restrições que eu vou falar um pouco no vídeo. Ele tem algumas características que mudam um pouco a média da Continental. A Continental é conhecida por ser um pneu mais barulhento, mais durão, com a característica de ser um pneu mais resistente, mais durável. A aquaplanagem dele mais ou menos, dependendo da linha. Muita gente já conhece o Power Contact, tem outras linhas Contact que gostam, Extreme Contact, e esse pneu aqui ele promete ser a junção do melhor de cada pneu Continental. Então é um pneu que tenta resolver a questão da maciez, do conforto, tenta resolver a questão do silêncio, rolagem, tudo que dá, e incluir aí os índices de aderência também para frenagem e para aquaplanagem. Pneu com ótimos índices aí. Tem uma particularidade dele em relação ao Brasil, que eu vou comentar também. Esse não é o mesmo pneu vendido no exterior. No exterior ele vem até grafado no pneu UC7, ou seja, Ultra Continental geração 7. O Ultra Contact do Brasil foi modificado para melhorar a estrutura dele em relação ao pavimento piorado do Brasil, as condições das estradas e das ruas do Brasil, teoricamente para mais conforto e mais durabilidade. Se isso afetou as características do Ultra Contact desenvolvido para o resto do mundo, só o tempo vai dizer. O objetivo desse vídeo é testar na prática, como eu sempre falo com vocês. Recomendo o que eu uso. Aproveitei o momento para dar de presente e trocar os pneus da minha mãe, que eram os Momo Outrun M2, por esses aqui, pneus importados, Kunro Ecoing ES31. Na minha opinião, o melhor pneu importado do momento aí. Ele só perde praticamente para o Michelin Primas 4 Plus. Porém, a diferença de preço, esse aqui no lançamento na Pneu Store, não estou ganhando nada, em torno de 420, 430. Nas lojas da cidade você vai encontrar por 570, 560. Não compensa comprar na internet, porém faça o cálculo do alinhamento e balanceamento que é necessário quando você trocar os pneus, principalmente os 4. Esse aqui dificilmente você vai encontrar nas lojas da cidade, porque elas gostam mais de vender pneus nacionais. Quando eu falo nacionais, Pirelli, Bridgestone, Goodyear, Michelin, Continental, Firestone, não sei se esqueci alguma. Dunlop também. Então, os pneus importados, eles estão com índices bem melhores que os nacionais e preços também bem mais convidativos. Kunro, o próprio Seat, tem também alguns da Linglong, Westlake, Rodex. Nossa, tem muito pneu aí que vocês podem dar uma olhada, mas eu acho que o Kunro Ecoing e o Seat são os pneus aí que chamam bastante, viu? Índices absurdamente bons, preços também maravilhosos. Esse aqui, quem vai me dar o feedback vai ser minha mãe, que o carro é dela, eu não vou usar diariamente. E vou falar também um pouquinho em relação ao Michelin Primas 4 Plus, porque não peguei. É o melhor pneu do Brasil, mas no preço que tá, dá para pegar praticamente 2 Continental Ultra Contact. Será que esse preço do Michelin no Brasil tá realmente adequado, ou ele já entrou numa categoria lá que a gente se sente prejudicado, que é aquela categoria premium, na qual as pessoas buscam o melhor e aceitam pagar qualquer preço para ter o melhor. E hoje é só teste de som, porque esse pneu também tem uma tecnologia aqui que eu não vou lembrar o nome, que eles chamam de algo que remete ao quebra-mar. É uma tecnologia para tentar barrar o som ou a passagem do som lá para a cabine do carro. Isso aí a gente vai testar tanto aqui na frente, no paralelepípedo, no asfalto da cidade, no asfalto da pista e naquele pavimento de condomínio que são uns bloquinhos hexagonais. Vocês também vão ouvir um pouquinho. Uma das coisas que eu acho importante você pensar nesse momento, nesse ano e nesse momento, é que atualmente o que a gente está vivendo aí no mercado de pneus é um momento bem interessante, benéfico para a gente, para poder trocar de pneus, porque ele lembra um pouco a era de ouro das importações. A gente está com infestação de pneus importados, com preços bem baixos em relação aos nacionais, com qualidade muitas vezes, na maioria das vezes, superior. Quem se lembra disso nas importações vai se lembrar roteadores bem melhores, teclados, mouses,
SSDs, tudo isso na importação. Vocês viram o que foi que aconteceu. A gente foi começando a ter menos disponibilidade, maior preço. O produto nacional, quando o importado foi ficando difícil de comprar, ele aumentou, ele não manteve o preço nem baixou. E a gente sabe que os produtos nacionais eles começam a pressionar o governo quando eles se sentem ameaçados pelos importados. Talvez seja uma boa hora para você considerar aí a troca dos pneus, porque a tendência é que todos eles aumentem. Eles começam a colocar barreiras que eu digo de impostos aos pneus importados, e aí sobe tudo. O nacional ele não perde a oportunidade de subir junto. Cuidado, é claro, o objetivo aqui é sempre te ajudar. Se você recebeu uma ajuda graças a esse vídeo aí, esse toque, considere ajudar também o canal. Mas o vídeo completo vai sair depois. Hoje é só teste de som e rolagem, tá bom? Calibrado corretamente, eu achei um pneu macio. Não sei se é pela sensação do Efficient Grip Performance já está com 6 anos quando eu troquei. Ele já talvez está mais duro, com a borracha mais dura. Se eu realmente não sei, mas tive essa impressão de que esse aqui é um pneu mais macio que o Efficient Grip Performance. Já em relação ao Kunro, não sei porque eu não dirigi praticamente pode ir, irmão. Não dirigi praticamente o Kunro com... Desculpe, não dirigi o Marte com o Momo. Então não sei, mas eu vou perguntar para quem dirigiu o... É o pneu silencioso, pessoal, olha só. Ele tem lá aquela tecnologia lá do... Esqueci o nome agora, mas tem uma tecnologia de redução de ruído. Então eu vou perguntar para minha mãe, que foi para quem eu dei o pneu, se ela tá achando o Kunro mais macio que o Momo. Essa rua aqui tá um caos, viu, bicho? Olha isso. Tá tendo alguma coisa ali, é? O que que aconteceu, meu Deus? Deu problema aqui, foi. Ah, finalmente deu problema. O negócio que eu falei com minha mulher que ia dar problema. É o esgoto daqui. Perfeito. Não ia demorar. Isso aqui já estava fedendo há muito tempo. Eu passava aqui, ela ficava perguntando se eu tinha soltado o gás. E eu não tenho nada a ver com isso. Já sei que eu não vou vir por aqui, né? Isso aqui foi má administração, falo logo, porque isso aqui a prefeitura deixou ficar o caos para depois querer consertar, entendeu? Isso aqui ficou horrível, já estava horrível na verdade. Mas falando ainda em relação ao Efficient Grip, eu vou fazer a primeira viagem. A primeira viagem que eu vou fazer vai ser sexta-feira. Agora, hoje é quarta-feira. O asfalto da cidade não é bom. Não sei se vale a pena dar uma esticada. Não vale, esse sinal demora. É um pneu que eu, no ponto do silêncio, eu gostei. No ponto da maciez, eu acho que ele não é mais macio que o Efficient Grip, não. Talvez igual. Se for, é só um pouquinho mais macio. E pelo que eu soube, os pneus da Continental eles têm uma fama de serem pneus mais duros e mais barulhentos também. Já em relação à frenagem, aquaplanagem, nada disso eu pude testar ainda, principalmente em alta velocidade. Mas mesmo aqui em baixa velocidade eu já sinto que ele agarra mais no chão. De novo falando que talvez seja porque o Efficient Grip
já estava com 6 anos, então ele perde um pouco das propriedades dele. E pelo tempo eu não lembro como ele era quando eu peguei o carro. Uma das coisas que eu acho que vale mencionar, né, é que o fator conforto é o fator que mais é perceptível no uso diário em qualquer pneu, tá? O fator conforto e o fator silêncio são os dois pontos que, independente dos índices lá de grip do pneu, se é A ou E, grip e rolagem, né? Se ele economiza combustível ou não. Independente desses índices, o fator que as pessoas sentem na prática e muitas vezes consideram um pneu melhor que o outro, muitas vezes está associado à maciez dele. E nisso o Michelin Primacy 4 Plus, que é o mais novo, ele acredito que é o melhor do mercado aí, porque além dele ter uma borracha que é mais macia e ainda assim ela tem uma durabilidade legal, ele ainda tem, eu acho, que um composto lá de borracha que é mais maleável nas bordas, deixa o carro ainda mais macio. E também tem uma tecnologia que diz lá que o pneu não perde as propriedades quando ele chega na meia-vida dele. Eu vou por aqui só para poder pegar a pista, tá? Vai ser de propósito. Normalmente eu não faço esse caminho não. Então você tem que averiguar, no caso, se o fator conforto, silêncio. O silêncio é um dos fatores que as pessoas buscam bastante, mas ele não é tão variável. Abriu. Ele não é tão variável entre os pneus. Fica entre 67 decibéis, 72, 73. Não é muita diferença. Então não é algo que eu acho que você deva pagar mais para ter como se fosse algo muito diferente. Mas o conforto, sim, se você prezar muito por isso, você pode pegar pneus que têm fama de serem pneus mais macios e mais confortáveis. Um exemplo, Linglong, dependendo do modelo lá, tem um modelo da Linglong que é bem conhecido por ser um pneu bem macio. O próprio Kunro EcoWing é um pneu também conhecido por ser macio. A Continental não é conhecida, porém aparentemente esse pneu aqui eles estão tentando fazer os dois, que ele seja mais macio, mas o mais macio talvez seja em relação ao durão da Continental e mais silencioso também, talvez tentando resolver outra característica negativa dos pneus Continental. O primeiro pneu Continental que eu estou testando na vida, meu pai já teve os Power Contact no carro dele e gostou. Lembrando que o pneu que está agora sendo vendido no Brasil, né, o Ultra Contact, não é o mesmo Ultra Contact do exterior, enquanto o Primacy 4 é o mesmo pneu, mesmo nível de, digamos assim, avanço tecnológico do pneu, é o equivalente, né, Brasil e Europa, enfim, outros lugares do mundo. Quer dizer que o Ultra Contact daqui é inferior ao da Europa? Não necessariamente. O Ultra Contact que eu vi nos testes, inclusive, que é o Ultra Contact 7, os testes no exterior, ele foi um pneu que foi considerado melhor do que o Primacy 4 Plus. Mas não dá para você usar essa estatística para dizer que o Ultra Contact está custando menos e é superior ao Primacy 4 que é vendido aqui no Brasil. Até porque quase dá para comprar dois Ultra Contact com o preço do Primacy, preço de lançamento do Ultra Contact, né, que ele não vai ficar esse preço para sempre, eu acho. O objetivo dele, pelo que eu vejo, é ser um pneu premium que quer
pegar os clientes do Michelin. Se ele vai conseguir isso. É um pneu silencioso, pessoal, ó. Na estrada pela primeira vez eu tô achando ele bem silencioso. Ele tem aquela sensação do sopro. Utiliza bem também, viu? Utiliza muito bem. Esse pneu aqui eu já tenho certeza que de rolagem ele é melhor do que o Efficient Grip. De silêncio também. Mas eu vi uma nota negativa sobre ele de uma pessoa que falou que esse pneu aqui teve um comportamento errático na chuva. Ele chegou a aquaplanar em um determinado momento. Isso aí eu tenho que testar, né? Pegar uma situação de chuva aí pra ver, falar pra vocês. Mas de absorção aqui do solo e som, eu tô gostando bastante. E de rolagem principalmente, o carro tá rodando soltinho, como se ele não tivesse fazendo muita força pra andar. Isso aqui tá uma sensação boa, né, na rolagem. Isso também vai depender bastante do que você tá buscando no carro. Tem gente que viaja muito, busca rolagem, economia de combustível. Esse pneu também dá esses índices legais. Mas como eu vinha falando do Ultra Contact 7, que é o que está sendo vendido lá no exterior, testado com ótimas notas, eu vi uma reportagem na internet falando sobre o Ultra Contact do Brasil ou das Américas, não sei exatamente, falando que ele foi modificado para atender condições e solo, estradas, vias mal pavimentadas do nosso país. Então ele pode ser um pneu que talvez não tenha as mesmas qualidades nos testes do Ultra Contact 7 lá do exterior. Porém, pelo que eu entendi, a intenção da Continental, quando fez essas modificações, né, no Ultra Contact do Brasil, foram todas buscando melhoria no pneu que seria vendido aqui. Isso só o tempo vai dizer. Eu não fiz e não vou fazer. Não fiz a instalação desses pneus numa loja, enfim, autorizada da Continental, que é um dos requisitos da Continental para oferecer essa garantia de 80 mil quilômetros. Mas acredito que se a Continental fez essa proposta, esse produto deve de fato durar, esse produto, mesmo que você não instale nas lojas ou, enfim, espaços que são credenciados, autorizados por eles. Porque eu acho que isso foi uma dupla estratégia. Primeira, de marketing, claro, promover um pneu que dura 80 mil quilômetros, é uma coisa que as pessoas querem, um pneu que dure esse tanto, né, e com segurança. Mas se o preço dele se mantiver na internet 420 e tal, não vai se manter, porque a gente já sabe aí que nesse vídeo que o preço dos pneus vai subir. Mas considerando que ele se mantém ainda praticamente R$200 abaixo do Primacy, ou até 250, talvez R$300 abaixo do Primacy, pode ser que a Continental queira tirar esse possível risco de prejuízo de acionamento de garantia com os valores cobrados nessas autorizadas de instalação dos pneus, rodízio dos pneus, alinhamento, balanceamento dos pneus, né? É uma das formas de você pegar de volta esse dinheiro que você deu de desconto na compra do produto. O que eu acho ruim para a marca. Eu acho que ela deveria simplesmente propor os 80 mil quilômetros de garantia, mas vocês devem lembrar aí da promoção que o Cinemark fez recentemente de pipocas, que a pessoa podia levar qualquer
recipiente, e aí poderia colocar a pipoca ali. Você viu o que os brasileiros fizeram, né? Então a gente sabe que também tem muitas borracharias e lugares aí de alinhamento, balanceamento, mecânicas que fazem esse tipo de serviço no Brasil, que são de, não vou dizer nem de segunda categoria, é realmente de botequim, de esquina. E fica complicado você lidar com clientes que estejam utilizando esse pneu, bora doidão, totalmente desalinhado, desbalanceado, que não faça rodízio, e o cara roda de qualquer jeito, ele querer depois procurar a Continental para pedir essa garantia. Eu acho também complicado de lidar com uma garantia desse nível, né, dessa possível durabilidade no Brasil. Mas essa é só minha opinião. Diga aí você se você achou sacanagem da Continental fazer dessa forma, e também se você achou que a Continental não informar muito claramente que esse pneu Ultra Contact do Brasil não é o Ultra Contact do exterior. Também é uma, eu vou dizer, omissão que acaba por prejudicar talvez a imagem do produto. Me diga aí se você acha isso. Eu achei algo errado, eu não faria isso. Eu diria muito claramente: olha, o Ultra Contact é um pneu premiado, com índices maravilhosos. O cara vai meter essa contramãozona aí? Não, só me passou. Cara, esses buracos aqui estão muito insanos. Eu, no lugar da Continental, eu falaria muito abertamente, sabe? Olha, cuidado que o Ultra Contact 7, que aparece lá nos comerciais que você pode procurar, você não vai ver esse grafismo no Ultra Contact do Brasil. E aí, por que não? Eu me perguntei isso. Quando eu fui ver, era por isso. Esse pneu para frenagem é muito bom, velho. Muito bom mesmo, galera. O bicho segura o carro de um jeito que você consegue frear bem seguro e bem suave. Isso eu gostei muito. Mas eu não sou, lembrem-se disso, não sou o tipo de motorista que freia em cima, né? Eu tendo a praticar mais aquela frenagem que vai suave. Quando chega no quebra-mola ou no lugar, eu solto para o carro passar suave. Em relação à tração, como é só asfalto que eu tô andando, tração de força, eu ainda não consegui notar diferenças não. Até porque os sulcos do meu pneu estavam legais ainda, o antigo. Mas isso é bom de testar quando eu for agora no São João para a fazenda do meu cunhado. Eu também consigo dar um feedback legal para vocês, porque lá eu tenho que pegar a estrada de terra, não é chão batido não, é lama mesmo. E com o Efficient Grip lá eu nunca atolei. Sempre fui na maciotinha, mas nunca atolei. E vamos ver se o Continental vai me dar também esse prazer de não atolar. Eu tenho muito mesmo essa dúvida sobre a questão do investimento. Por quê? O valor do Primacy hoje no Brasil, eu tenho essa visão, quero saber se vocês também têm. Ele acabou se tornando um produto premium. Não que ele não seja, mas ele entrou na situação do Brasil que eu considero de extremo risco, que é a do produto que se torna elitizado pelo discurso do brasileiro. Por quê? O Primacy ou qualquer outro produto, a partir do momento que ele começa a ser veiculado como o melhor, as pessoas começam a, no Brasil isso, tá? Não é no mundo todo não. Eu quero ter o melhor, eu tenho o melhor, você merece o melhor. Isso não faz, na minha opinião, o Primacy 4 valer
quase o dobro do valor de outros pneus premium, que eu considero pneus premium, que eu estou falando nessa categoria aqui, Touring, né, que é passeio, não categoria performance. Então, por exemplo, o Primacy 4, temos aí o Gunro por R$350, é um pneuzaço. Efficient Grip Performance, outro pneu maravilhoso. O próprio Continental Power Contact, pneu bom também. Não vou lembrar mais de outros agora, mas temos vários. Boa noite, tudo em paz? Valeu. Boa noite, meu nobre. Valeu. Mais paralelepípedo aqui. Então, como eu estava falando para vocês, ele acabou sendo tão anunciado como o melhor pneu que as lojas que vendem, talvez a própria Michelin do Brasil, se sinta no direito de aumentar tanto o preço desse pneu. Em relação ao tempo, né, tempo e custo-benefício, eu vou entrar também nessa questão que eu acho importante. O pneu ainda é um investimento que compensa, mesmo se você for considerar o Primacy 4 Plus, porque é a segurança da sua família, a sua segurança. Você não vai querer ter uma aquaplanagem na chuva. Uma das coisas que eu sentia com o Efficient Grip e um outro Michelin que eu tive no C3 é que, principalmente com o Michelin, lá era um Energy, eu acho, não lembro o nome, não sentia a diferença do grip do carro na chuva. Isso era até perigoso. Fala, Enoque, beleza, fura?